Amém? Vamos ouvir a mensagem dessa noite. Chamar a preleitora, nossa irmã Bianca, irmã Elane, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Shalom, igreja. A Bianca deve ter assustado um pouquinho agora, né? Foi pega de surpresa. Vocês estão bem? Glória a Deus. Se você não está, determina que você vai sair daqui bem, em nome de Jesus. E que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Peço que aqueles que se pudessem, coloquem de pé, em reverência à palavra. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 em diante. Amém? Amém, igreja? A palavra do Senhor vai nos dizer assim essa noite. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me em sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. A irmã Gleice já orou, mas eu quero estar orando novamente. Que orar, a palavra mesmo fala que nós venhamos orar sem cessar, né? Orar em tempo e fora de tempo, amém? Peço que a igreja esteja orando juntamente comigo, pela palavra, pelas nossas vidas, para que Deus possa falar grandemente com cada um de nós, amém? Senhor, meu Deus, meu querido Pai, de mim eu não tenho nada para oferecer, Senhor Deus, aos teus filhos nessa noite, Senhor Deus. Mas eu creio que o Senhor já se faz presente, Senhor Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor Deus, e nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite, Senhor Deus. Para que não seja feito, Senhor Deus, conforme a nossa vontade, Senhor Deus, mas conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que nós sejamos, Senhor Deus, moldados nas Tuas mãos, Senhor Deus, restaurados, Senhor Deus, e que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu peço, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, um mover especial, Senhor Deus, da Tua parte, Senhor Deus, que o Senhor venha nos derramar a medida necessária, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos encher nessa noite, Senhor Deus, e que nós venhamos transbordar de Ti, Senhor Deus, do Teu amor, Senhor Deus, e da Tua glória, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço pela vida de cada um, Senhor Deus, que está aqui nessa noite, Senhor Deus, porque eu creio, Senhor Deus, que em tudo há um propósito, Senhor Deus, que cada pessoa que adentrou aqui foi o Senhor quem trouxe nessa noite, Senhor Deus. Por isso nos dá a medida necessária nessa noite, Senhor Deus, que ninguém venha sair daqui da mesma maneira que adentrou, Senhor Deus, mas venha sair daqui transformado, restaurado pelo poder da Tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e creio, Senhor Deus, na Tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título que eu venho trazer nessa noite é Nas Mãos do Oleiro. Eu queria falar um pouco sobre como é o trabalho de um oleiro. É um trabalho muito árduo, é um trabalho artesanal e é um trabalho que exige muito cuidado e muita atenção. Porque desde o princípio, o oleiro ele tem que ter um cuidado específico em escolher qual vai ser o material que ele está usando. E aqui, no caso, é a argila, é o barro. Mas existem vários tipos de argila e vários tipos de barro. Então, aquele material que está mais próximo ao rio,
é um material que ele vai ser mais fácil de ser moldado nas mãos do oleiro. E à medida que ele vai se afastando do rio, o barro ele vai ficando cada vez mais duro e com mais impurezas, e por isso é mais difícil de o oleiro ir trabalhando. E a princípio, irmãos, eu meditando nessa palavra, em como o oleiro vai trabalhar, ele escolhe uma argila de uma boa qualidade, ele vai amassando, ele vai tirando as suas impurezas para que seja jogado o barro na roda. E nós somos assim quando nós chegamos na presença de Deus. Nós somos amassados para que seja tiradas as bolhas que a gente vai preenchendo com as coisas do mundo. Aquilo que nos afasta da presença de Deus, a gente vai preenchendo de tudo aquilo que desagrada a Deus e que não provém de Deus. E o oleiro, ele vai cada dia trabalhando mais, vai tirando as impurezas, vai tirando as raízes, que são as raízes de amargura, as raízes da falta de perdão, as raízes de tristeza. E nisso ele vai a cada dia mais trabalhando o barro. Vai tirando-se as pedras, que são os nossos orgulhos, as nossas faltas de humildade, as nossas arrogâncias, quando nós chegamos na presença do Senhor, para que a argila ela fique num ponto que ela fique fácil de ser moldada. E quando a argila ela é jogada na roda do oleiro, ele vai derramando água sobre ela. E essa água ela representa o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E à medida que ele vai derramando essa água no vaso, ele vai apertando com as suas mãos para que ele vá tomando essa forma desejada. Mas isso é apenas um projeto de Deus a princípio. Para que o vaso ele esteja pronto, para que ele seja usado, ele precisa ser moldado e deixado um tempo ali para secar. E depois que esse vaso ele vai se secando, ele é preciso ser tirado da roda e ser lançado num forno, aonde ele precisa estar sem rachadura nenhuma, sem impureza nenhuma, porque senão ele não aguenta passar por esse processo do fogo. Ele vai ser rachado. E com nós não é diferente. Eu quero voltar lá desde o início, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Se os irmãos quiserem estar acompanhando comigo, no capítulo 1 vai dizer assim, o Senhor fala para Jeremias e vai orientando a ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Aqui o Senhor ele pede para Jeremias se dispor. Porque muitos de nós, às vezes, Deus está falando conosco, mas a gente não quer se dispor na presença de Deus. E assim como Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um determinado lugar que eu te mostrarei. Então, primeiramente, Deus vai pedir um posicionamento da gente, para que depois Deus venha falar conosco. E Jeremias se dispôs ao que Deus tinha para falar para ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo, lá eu enviarei a minha mensagem. E no 2, depois que Jeremias ele se dispõe e ele desce à casa do oleiro, vai nos dizer assim no 3: desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Irmãos, eu queria trazer uma outra tradução que falou de uma maneira muito forte no meu coração, que é assim, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, ele se dispõe e desce até lá. O que é esse sinal de descer à casa do oleiro? É sinal de a gente descer na presença do Senhor, de a gente se humilhar aos pés dele. E eis que esse oleiro ele estava entregue à sua obra. E assim é Deus conosco, quando ele começa a trabalhar nas nossas vidas, nos moldando, tirando as nossas impurezas, tirando as nossas imperfeições, ele está totalmente entregue a cada um de nós. E isso não é específico só para mim ou só para cada um dos irmãos, isso é para todos. Ele está 100% dedicado à sua vida, 100% entregue. Ele não está trabalhando nessa obra do vaso e fazendo outras coisas, muitas das vezes que nem nós fazemos.
Muitas das vezes nós estamos orando a Deus e estamos limpando as nossas casas, e estamos no trabalho, ou estamos no caminho do trabalho, e nós não estamos com a nossa atenção 100% voltada para Deus. Mas aqui fala que ele estava entregue à sua obra. Então a atenção de Deus estava 100% nos detalhes que ele estava trabalhando nessa obra. E logo mais aqui vem dizer: contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Essa palavra ela vem nos mostrar muito sobre a persistência de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a gente vem para a igreja e tem certos momentos que a gente passa por dificuldades, e muitos têm dificuldade de permanecer na igreja. E às vezes as igrejas acabam desistindo dessas pessoas. Mas aqui nessa palavra vem falar que Deus não desiste do seu vaso. Deus não vai desistir de você. Deus, por mais que você venha estar se rachando, se trincando na presença dEle, Ele vai te refazer novamente. Fala muito sobre a persistência. Por mais que às vezes nós não venha querer que Deus venha insistir com nós, porque às vezes a gente acha que por tudo que a gente fez, a gente não tem mais jeito. Mas nas mãos do oleiro a gente tem jeito. Nas mãos do oleiro nada se perde. Na olaria de Deus, o vaso, quando ele é rachado, ele jamais é deixado de lado ou jogado no lixo. Isso não existe na olaria de Deus. Para Deus tudo ele refaz. Por mais que ele tenha que quebrar o vaso, fazer o barro novamente, tenha que moldar o vaso novamente, nada é perdido. Deus é persistente com a gente. Ele não vai desistir de nenhum de nós. E no capítulo 5, vem nos dizer assim: então Yahvé dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modelo do oleiro com a obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro sois, assim vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Por mais que você faça, por vários caminhos que você venha andar, você não pode fugir das mãos de Deus. Você jamais vai poder fugir das mãos de Deus. Você pode até se afastar da presença dEle por um tempo determinado. Mas Ele te chama nessa noite. E Ele fala que não vai desistir de você. Deus, Ele persiste na sua obra. Se for preciso, Ele vai remoldar, Ele vai fazer um vaso novo. Mas Ele fala que Ele não vai desistir. Amém? Eu peço que os irmãos estejam indo comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 16, que vai nos dizer assim. Amém, igreja? Ó, que perversão e presunção a vossa, que é isso que pensas, tratar o oleiro como argila. Porventura o objeto formado não pode alegar àquele que o formou? E ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, e nada entende do ofício? Essa palavra ela é muito forte para nós, irmãos, e ela é muito atual nos tempos de hoje. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil de inversão de valores. E às vezes nós não entendemos como Deus quer trabalhar em nossas vidas e não aceitamos. E nós queremos contender com Deus e ensinar a Deus como trabalhar nas nossas vidas. Às vezes Deus permite muitas coisas para nos moldar, dificuldades, enfermidades. Às vezes é uma falta de uma providência. E às vezes a gente acaba se preocupando e não deixando Deus trabalhar nas nossas vidas. E às vezes a gente acaba questionando a Deus, por que isso? Por que tanta provação? Por que tanta enfermidade? Por que tantas provações? Por que tantos problemas? E às vezes a gente não está entendendo o que Deus está querendo fazer com a gente.
Às vezes a gente quer contender com Deus, ensinando a Deus como trabalhar. Mas se eu estou na casa de Deus e eu estou à disposição o tempo dele todo, por que tanta aprovação? Não é porque, irmãos, é para quê? Para que a gente seja moldado, a gente seja aperfeiçoado nas mãos do Senhor. Nós somos um vaso. Pode o vaso contender com o oleiro? Não pode, nós não podemos ensinar ele como trabalhar, porque nós não sabemos como trabalhar. Nós somos apenas o barro, nós somos apenas o material nas mãos dele, a qual ele está querendo nos moldar. Então que a gente venha permitir ser moldados nas mãos do Senhor. E no livro de Isaías mesmo, logo ali mais um pouquinho à frente, no capítulo 43, vai nos dizer assim: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui vem falar muito do processo da formação, que Deus nos formou. E Ele nos convocou. Ele não apenas nos chamou, mas Ele te convocou. Deus está te convocando esta noite. Deus está te chamando. E Ele está mandando te dizer: tu és meu. Tu és meu. E aqui fala dos processos que a gente irá passar pelas águas. Mas as águas não submergirão. As águas são apenas para a gente que seja moldado pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai passar pelo fogo, mas a gente não vai se queimar. Porque o fogo, ele quer dizer sobre as nossas vidas um processo de purificação que é necessário que a gente passe. Essa purificação é a santificação nas nossas vidas, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente não quer passar pelo fogo, mas é necessário. É necessário que a gente passe pelo fogo. E é necessário que a gente venha depositar a nossa confiança nas mãos do oleiro. Porque se Ele está falando que será necessário passar pelas águas e passar pelo fogo, mas de maneira nenhuma nós seremos atingidos, será apenas para o nosso bem. Isso não será para o nosso mal. A gente vai passar, a gente não vai permanecer, mas vai passar para a glória de Deus. Amém? E no livro de Isaías mesmo, no capítulo 43, versículo 13, vai nos dizer assim: desde toda a eternidade, eu sou, e não há ninguém a quem possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você não pode escapar das mãos do oleiro. Você pode tentar se desviar, você pode tentar ir para a direita, você pode tentar ir para a esquerda, mas você não vai escapar das mãos do Senhor. Quando Ele te pegar, Ele vai te moldar, Ele vai te amassar, Ele vai te fazer um vaso novo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém, irmãos, ninguém. Ninguém. Pode se levantar o inimigo, pode se levantar quem for, pode virem as provações, mas ninguém vai impedir o agir de Deus. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre Davi, que num grande momento de angústia que Davi passava, porque ele teve consciência de que ele pecou contra Deus, e ele entristeceu muito o coração de Deus. Tinha uma pessoa assim a qual ele contava, um servo de Deus, que chegou e falou para ele: você tem 3 opções, Deus manda te falar. Você pode escolher entre essas 3 opções. Ou a sua terra irá passar por 3 anos de fome, ou você irá
tentar escapar das mãos dos teus inimigos por 3 meses de espada, e eles te perseguirão, ou você poderá escolher 3 dias e que o anjo de Deus virá com o juízo e com as pestes sobre a terra. E Davi, com toda a sua sabedoria, ele falou assim: prefiro eu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque Deus é um Deus de misericórdia infinita, e ele sabia que o homem não ia ter misericórdia da vida dele. Mas quando nós caímos nas mãos de Deus e nós permitimos ser moldados por Deus, ele sabe até onde nós aguentamos. Então, que se a gente tiver que cair nas mãos, a gente venha cair nas mãos de Deus, não nas garras do maligno. Porque ele não vai ter dó de nós, ele não vai ter misericórdia das nossas vidas. Mas Deus tem. Deus é misericordioso, ele é fiel para conosco. E as misericórdias do Senhor, ele se renova cada manhã e elas não têm fim. Então que a gente venha confiar. Se a gente venha cair nas mãos de alguém, que seja nas mãos de Deus, que a gente venha ter esse entendimento, essa sabedoria que nem Davi teve, que caia eu então nas mãos de Deus, jamais nas mãos dos meus inimigos, porque os meus inimigos não terão misericórdia da minha vida, mas o meu Deus vai ter. O seu Deus vai ter misericórdia da tua vida quando você cair nas mãos dele. Basta a gente clamar. Basta a gente clamar, porque Deus entende. E quando chega aquele momento que às vezes a provação está tão grande, que às vezes a gente acha que não vai aguentar, está tão perto da misericórdia de Deus. E às vezes a gente começa a murmurar. Deus. Peço que os irmãos vá comigo lá no livro de Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Amém, igreja? A palavra vai nos dizer assim: numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para o bom serviço. Essa palavra é um pouco dura, mas ela é necessária, irmãos. Aqui está falando que tem vários tipos de vasos. Há vaso de ouro, de madeira, de prata e de barro. E cada um serve para uma determinada finalidade. Mas todos eles têm que ser cheios de alguma forma. E alguns, Deus fez vasos para honra, e alguns fez vasos para desonra. E que tipo de vaso que você tem sido nas mãos de Deus? Qual a maneira que você tem se permitido ser cheio de Deus? Porque às vezes nós não percebemos, mas o nosso vaso está rachado. A gente vem para a casa de Deus, a gente recebe a palavra de Deus, absorve a palavra de Deus, sai de um culto abençoado às vezes no domingo. Quando chega na segunda-feira, às vezes a gente já está mais fraco, já está mais falho. E às vezes a gente não percebe, às vezes é porque o nosso vaso está às vezes com uma trinca, com uma rachadura. E às vezes tudo aquilo que a gente recebeu do Senhor naquela noite, aos poucos vai se esvaziando, até que não tem mais nada nesse vaso. Então, eu quero deixar para que a igreja venha refletir. Qual o tipo de vaso que você tem sido nas mãos de Deus? Você tem sido um vaso que muitas das vezes, por mais que esteja rachado, por mais que esteja trincado, você se permite ser lançado nas mãos de Deus, para que Deus venha te moldar e te usar novamente? Você tem sido um vaso de honra? Você tem sido um vaso de desonra? A Bíblia ela vem nos falar sobre vários tipos de vasos. Assim como a mulher que ungiu os pés de Jesus, um vaso de alabastro. Era um vaso de um material muito caro, um tipo de
uma pedra preciosa, madrepérola. Mas mais precioso era o que estava dentro, que era o óleo que ia ungir Jesus para o momento que ele iria passar. A Bíblia também vem nos dizer sobre as vasilhas, também também não deixa de ser um tipo de vaso. Quando aquela viúva, ela já não tem mais o que... Os filhos dela iam ser vendidos e ela ia ser deixada sozinha. Mas vai lá e o profeta e fala para ela assim: pede tudo emprestado e venha encher para que possa transbordar. E aquelas vasilhas, elas foram cheias assim que puderam suprir a necessidade dela naquele momento. E se essas vasilhas estivessem rachadas, estivessem trincadas? Elas não poderiam ser usadas para uma determinada finalidade a qual Deus criou. E lá no livro de Timóteo mesmo, repetindo aqui o versículo 21, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para todo o bom serviço. A partir do momento que nós nos colocamos nas mãos do Senhor e nós permitimos Ele trabalhar nas nossas vidas, e nós confiamos, depositamos a nossa confiança nele, nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele vai nos santificando, Ele vai nos purificando, e Ele vai nos usando para uma determinada finalidade. Amém? Eu peço que os irmãos estejam indo comigo lá no livro de Gênesis. Amém, igreja? Gênesis 2, capítulo 7. Amém? Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus, ele é muito específico quando ele vem falar que ele formou o homem do pó da terra, da argila. E o que Deus vem querendo mostrar nessa noite? Por que Deus formou o homem do pó da terra e da argila? Isso é para mostrar a nossa fragilidade perante Deus. O quão nós somos frágeis na presença de Deus. E isso também me mostra o quão nós somos dependentes da presença de Deus. E isso tem a ver muito com o vaso, irmãos. Por quê? Do pó da terra, da argila, o mesmo material ao qual é moldado o vaso. E aqui vai nos dizer um pouquinho mais na frente. E depois de Deus lá, trabalhando no homem, pegando do pó da terra, formando aquela argila, vem nos remeter lá no livro de Jeremias. Quando Deus se entregava completamente àquela obra, a qual Ele estava fazendo aquele vaso de barro. Eu vejo aqui também Deus, Ele totalmente entregue, formando o homem do pó da terra, da argila. E Deus, com todo o seu cuidado, aqui se a gente meditar na palavra, a gente pode ver o quão assim, o cuidado que Deus teve com a gente, tamanha perfeição que Ele teve no trabalho dessa obra. Ele ia moldando, assim, fazendo aquilo com tanto carinho, tanto amor. E às vezes nós, como barro, nós tentando contender com o oleiro, nós não aceitamos a correção do Senhor. E nós rejeitamos esse amor que Ele nos dedicou desde a criação. E nós às vezes não entendemos, porque Deus, Ele nos corrige. E a palavra de Deus fala que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então, se nós entendemos esse amor de Deus por nós, desde lá do princípio, que Ele criou tudo por nós, e depois Ele ficou totalmente entregue a essa obra, que era nós. E a gente entender esse amor que Deus teve pelas nossas vidas, totalmente ali, a onipotência, a onipresença toda, Deus estava o tempo todo ali entregue a essa obra.
E então ele soprou o fôlego nas suas narinas. E o homem ele foi cheio do Espírito de Deus naquele momento. O fôlego de vida soprou. E aqui pode-se dizer que foi um vaso cheio. Cheio do poder de Deus, cheio de vida que Deus soprou lá desde o início. Então eu quero te dizer nessa noite, não permaneça vazio. Deus ele quer te encher. Deus ele quer soprar o poder dele nas suas narinas. Deus quer te dar um novo fôlego de vida. Deus quer derramar um óleo da unção na tua vida. E às vezes nós não entendemos que nós precisamos ser cheios. Por quê? Às vezes a gente ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Mas e lá fora? O que a gente vai estar levando para aqueles que estão necessitados? Aqueles que estão passando por algum tipo de aflição e às vezes olham para a gente buscando em nós uma palavra de conforto, buscando uma palavra vindo da parte de Deus. O que nós vamos ter para entregar para essa pessoa se nós não formos cheios da palavra, cheios do poder de Deus, cheios da unção, cheios da glória de Deus? Então Deus quer nos encher. Que nós possamos assim nos permitir nessa noite. Que nós venhamos descer a casa do oleiro. Que a gente venha permitir ser moldado por Deus. Que a gente venha permitir Deus tocar nas nossas impurezas. Arrancar todas as nossas raízes de amargura, de tristeza, de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Que nós venhamos deixar Deus tirar de nós tudo aquilo que nos lança para fora da presença dEle. Que Deus venha tirar as nossas rachaduras. E que a gente possa ser lançado ao fogo da maneira que a gente não venha se estragar. Da maneira que a gente não venha se desmanchar nas mãos de Deus. Porque Ele tem tido cuidado com a cada um de nós. Mas muito de nós, às vezes, somos rebeldes na presença de Deus. Às vezes a gente não aceita a correção vindo da parte dEle. Deus está ali, está moldando com todo cuidado. Mas no momento que às vezes você está aqui, você está sendo cuidado pelo pastor, cuidado pela igreja, você está ali, um vaso inteiro. E às vezes na hora que você está lá fora, na hora de Deus te tirar da roda, você acaba trincando, você acaba se estragando. Que a gente não venha ser esse vaso. Que a gente venha ser o vaso ao qual vai ser lançado no fogo para que seja purificado, para que a gente seja usado para a glória de Deus. Que a gente seja um vaso de honra nas mãos de Deus. Que por onde quer que Deus venha nos levar, nós venhamos ter uma palavra de conforto, nós venhamos ir levar o evangelho a toda a criatura e que a gente venha pregar as boas novas. Que a gente venha fazer tudo aquilo que Jesus deixou para cada um de nós fazer. E não são poucas coisas. É difícil a gente entender, a gente compreender a magnitude de tudo aquilo que Deus falou, entregou a Jesus, que a gente ia ser capaz de fazer. Que se a gente cresce nele, nas palavras dele, obras maiores do que Jesus a gente faria. E é difícil a gente ter essa compreensão. Porque grandes foram as obras que Jesus fez. Então como que a gente vai assim? É só a gente dando à disposição de Deus mesmo para fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. E para concluir, eu quero que os irmãos vá comigo lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. Perdão, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aqui nós vamos falar da excelência do poder de Deus. Amém, igreja? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões, Deus abençoe, irmão. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos,
com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não seja um vaso destruído pelas adversidades da vida. Aqui vai falar sobre a excelência do poder de Deus nas nossas vidas. E fala que tudo excede, e tudo aquilo que está nas nossas vidas, tudo provém de Deus. Por isso a dependência que nós temos dele. E nós precisamos reconhecer essa dependência que nós temos de Deus. Porque sem Deus nós nada somos. E aqui também vemos dizer, sofreremos pressões de todos os lados. E como sofremos? De todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Muitas das vezes a gente pode ficar indignado, perplexo, diante de tantas pressões da vida que a gente tem passado. Mas aqui vem falar que a gente não vem ficar arrasados com os acontecimentos e que a gente não venha perder essa esperança. Porque nós que somos cristãos, nós temos que entender que a nossa esperança, ela vem do Senhor e ela está no Senhor. Porque o que a gente espera não vem do homem, vem de Deus. E quando nós depositamos as nossas esperanças em Deus, nós temos a certeza, nós temos a convicção que nós jamais seremos desamparados. Nós temos que ter essa convicção que no momento determinado por Ele, vai acontecer aquilo que nós precisamos. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma rendição de um ente querido da gente, que a gente tanto clama para vir para a presença de Deus, uma salvação. Seja o que for, irmãos, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, no momento determinado, se a gente estiver depositando a nossa esperança no Senhor, tudo aquilo que a gente for pedir a Ele, Ele vai nos conceder. Então que você não venha se quebrar nas mãos do Senhor. Por mais que você esteja sendo apertado ali, exprimido de todos os lados, que você venha permanecer firme nas mãos do Senhor. Porque no momento determinado, você vai ser um vaso preparado. Um vaso ao qual Deus vai te usar, um vaso para a honra e para a glória de Deus. E aqui logo mais vai nos dizer assim: somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Nós somos perseguidos? Sim, o tempo todo. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Então que nós não venhamos dar essa brecha. Que esse vaso não venha ter essa brecha, para que o inimigo venha adentrar e venha nos destruir. Aqui pode dizer assim, que nós podemos andar muitas das vezes abatidos. Não é porque nós somos cristãos que muitas das vezes nós não venhamos nos desanimar. Nós somos carne. Mas que nós não venhamos desistir, que isso não venha nos abater, que a gente não venha nos permitir deixar que as adversidades venham nos parar. Nós podemos desanimar, nós podemos nos abater, mas que nós jamais venhamos parar de buscar a presença de Deus. Que jamais nós venhamos parar, assim, de buscar essa presença, de clamar pela presença dEle. Por mais que as adversidades venham. Que a gente venha para a presença, mesmo abatido. E a gente crê que se a gente descer a casa do oleiro, Ele pode nos restaurar. Ele pode nos fazer de novo. Amém, igreja? Então que você venha ser um vaso cheio do poder de Deus. E que você não permita ser um vaso destruído, seja por qualquer adversidade. Falando assim de mim, não sei do que você está passando nessa noite. Não sei se você está passando por alguma enfermidade. Não sei se você às vezes está em busca de um emprego, em busca da libertação de alguém da sua família. Mas que você não venha desistir. Nem por você e nem por aquele a quem você tem buscado. Porque às vezes essa pessoa só está em pé porque você tem buscado por ele.
porque você tem tido força para estar aqui clamando por Ele. Então que você não venha desistir, que você venha ser um vaso que permita ser moldado nas mãos do oleiro nessa noite, e que Ele possa te encher do poder dEle, mas que seja para a honra e para a glória do santo nome dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos orar?